Fala, chupa-chupas! Hoje nós conversaremos brevemente sobre a história da bandeira do Brasil. Oi, tudo bem? Eu sou o professor Bruno e o fato é que nós temos em nossa bandeira um dos principais símbolos da nossa identidade nacional. Porém, muita gente passa a vida toda sem fazer a menor ideia de qual é o seu real significado, da sua simbologia e como a nossa bandeira foi desenvolvida até o modelo que nós temos atualmente. Onde o verde representa as matas e as florestas, o amarelo, o ouro e a riqueza, e o azul, o mar, o céu. É mentira! Então, na verdade não é uma mentira propriamente dita, e sim uma ressignificação. E o pai aqui vai explicar e esclarecer alguns pontos de uma forma bem clara e objetiva. Tudo bem. De cara eu já quero trazer à luz do conhecimento o ponto que é menos debatido e explicitado sobre a bandeira do Brasil. Vamos tirar o elefante da sala e esclarecer para todo mundo que na realidade a nossa bandeira foi inspirada por bandeiras militares do exército de Napoleão Bonaparte. Partimos do ponto que um dos acontecimentos que trouxe grande autonomia para o Brasil e que auxiliou com a ruptura com Portugal e na futura independência foi justamente a vinda da família real portuguesa para o Brasil, fugindo do domínio das forças de Napoleão. Após a Revolução Francesa, ascendeu a figura de Napoleão Bonaparte, um cara que de fato merece um vídeo à parte. E o Mano Napoleão foi conquistando país por país na Europa. E o único reino continental que na teoria e de certa forma na prática não sucumbiu foi o Reino de Portugal. Porque quando o exército francês iniciou a invasão do território português, a coroa, o exército, a marinha, burocratas, aristocratas, a nobreza, portugueses, milhares no geral, se pirulitaram. Ou como alguns dizem, fugiram. Mas o termo ideal, correto, é transmigraram para o Brasil. Naturalmente, com o apoio da Inglaterra, aconteceu essa transferência para a colônia mais próspera, no caso, aqui. A partir daí, o Brasil se tornou o único país das Américas que durante um período foi a capital de um reino europeu. É bom ressaltar que nessa época Portugal não tinha rei porque ele tinha morrido. Tinha sim uma rainha, Dona Maria Pia, também conhecida como Dona Maria Louca, que tinha graves problemas psiquiátricos. Portanto, quem mandava de fato na época era o filho dela, o príncipe regente Dom João VI, também conhecido como o pai do nosso Dom Pedro I. A família real portuguesa chegou no Brasil em 1808 e a rainha Dona Maria só foi falecer em 1816. E o filho dela, Dom João, só foi aclamado rei 2 anos depois, em 1818. E a família real permaneceu no Brasil até 1821, que foi o ano que eles tiveram que regressar para Portugal. Porém, Dom João VI deixou o seu filho mais velho, Dom Pedro I, como príncipe regente aqui com a gente. Então, com todos esses números e datas, vocês que são muito inteligentes e conhecem bastante de matemática, já perceberam que a família real permaneceu no Brasil durante 13 anos. E entre inúmeras confusões que essa turminha da pesada aprontou, durante esse período também aconteceu algo muito significativo. Napoleão Bonaparte foi derrotado. E com isso, muitas mentes brilhantes que tiveram envolvidas com o regime napoleônico, cientistas, artistas, resolveram sair da França. Para a Rússia, a Prússia, a Espanha, a Itália, até mesmo a Inglaterra. E, obviamente, para Portugal. Porém, nessa época, Portugal estava aqui. E um desses artistas foi o pintor Jean-Baptiste Debré, que retratou o que viria a ser o nosso país durante o século XIX. Certamente você, em algum momento da vida, já se deparou com alguma das suas obras. Quem já assistiu o filme Carlota Joaquina, é um filme nacional, de 1995, pode ver o Debré fazendo pinturas para a família real. Assistam um filme que de certa forma é uma alegoria, mas ele retrata inúmeros pontos verídicos daquele período. Inclusive quem interpreta o Debré nesse filme é o saudoso Neila Torraca, meu conterrâneo, que trabalhou conosco na encenação da fundação da Vila de São Vicente. E um dia nós falaremos mais sobre isso. E apesar da família real portuguesa ter sido escorraçada pelo Napoleão e fugido da Europa para cá, eles eram uns tremendos paga-pau de franceses. Mais uma referência cinematográfica, eles eram tipo o Messias Candy, daquele filme Django Livre. Um cara tremendamente francófilo. E Dom Pedro I, talvez o mais francófilo de todos. E aí que o negócio começa a ficar interessante, porque o Dom João solicitou ao Debré que criasse um pavilhão, ou melhor, uma bandeira para o seu filho, o príncipe regente, Dom Pedro I. E essa bandeira, dadas as seguintes alterações que eu vou mencionar, serviu como base para a criação da bandeira imperial, que foi utilizada a partir da independência do Brasil no ano
de 1822. Bandeira essa que também foi criada pelo Debré. Durante esses 13 anos de permanência da família real no Brasil, um ano antes da morte da rainha, portanto em 1815, o príncipe Dom João VI elevou o Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. E nesse momento o Brasil literalmente deixou de ser uma colônia de fato. O Brasil passou a ser um reino. Isso aconteceu não porque Dom João era bonzinho ou porque era um visionário, ou porque eventualmente teria um plano maior para o futuro do Brasil. O fato é que aqui, uma vez em nosso território, a nobreza recebia muita pressão de fazendeiros, latifundiários, enfim, os ricos, que queriam se beneficiar de um Brasil mais autônomo. E uma hora ele abriu o bico e levou o Brasil a essa condição. Vocês estão acompanhando bem essa timeline, se não, assistam mais uma vez o vídeo com papel e uma caneta na mão. E marquem os acontecimentos de uma forma cronológica, mas eu vou fazer uma breve revisão. Em 1808, a família real portuguesa chegou ao Brasil. Em 1815, o Brasil foi elevado à categoria de Reino Unido. Em 1816, a rainha Dona Maria foi pro saco. Faleceu. Em 1818, Dom João foi coroado rei de Portugal aqui no Brasil. Em 1820, ele pediu para o Debré fazer uma bandeira para o filho dele. Em 1821, a família real retorna para Portugal. E em 1822, Dom Pedro proclama a independência do Brasil, que se torna o Império do Brasil, tendo Dom Pedro I como seu primeiro imperador. E sendo Dom Pedro um cara que se achava o pissa das galáxias, ele olhou para um lado, olhou para o outro e pensou: eu preciso de uma bandeira para o meu império. E por que não usar como base a minha bandeira pessoal, já que eu sou foda. Ele chamou o Debré e criou a bandeira do Império, que é muito evidente que foi a inspiração para a bandeira atual do Brasil. Republicana, presidencialista, do cachorro caramelo, do pão de queijo, do acarajé, da pizza com ketchup, do Ronaldinho Gaúcho, do Guaraná Jesus, onde eu e vocês vivemos. E eu vou explicar todos os elementos da composição dessa bandeira. Ok, só que agora que o cachorro vai correr atrás do próprio rabo. Se a bandeira imperial foi a inspiração para a atual bandeira republicana, então qual foi a inspiração da bandeira imperial? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Vamos tirar o elefante da sala e esclarecer para todo mundo que na realidade a nossa bandeira foi inspirada por bandeiras militares do exército de Napoleão Bonaparte. Essa altura do campeonato já fixou bem na cabeça de vocês algumas informações. Família real fugiu de Portugal no contexto das guerras napoleônicas. Família real era extremamente paga-pau de franceses. E o Debré, que era o cara que literalmente pintava as bandeiras, era um francês. Então fica evidente de onde veio a ideia da nossa bandeira. Tá, Bruno, mas até agora você não mostrou que bandeira é essa. Beleza, então toma. Of the king, the power, the man, the bastard, the king, the fairy, the smile. Essa é a famosa bandeira do exército de Napoleão Bonaparte usada no auge do Império Francês. E dessa inspiração chegamos à bandeira atual, passando pela bandeira imperial. Agora vamos apontar alguns detalhes sobre elementos dessa bandeira. Bandeira do príncipe Dom Pedro I. Análise da parte interna para a parte externa. Eu vou falar de cada elemento de uma forma muito breve porque valeria fazer um vídeo exclusivo sobre cada um desses símbolos. Quem sabe posteriormente a gente desenvolva conteúdo em cima disso. Mas por hora, vamos lá. Primeiramente no centro nós temos a cruz da Ordem de Cristo, que foi uma ordem religiosa militar que sucedeu os templários lá em Portugal. Provavelmente vocês já viram alguma arte dessa cruz nas embarcações que vieram para o Brasil no início da colonização. Na frente dessa cruz nós podemos ver uma espécie de globo aramado, que se chama esfera armilar, que era um instrumento de navegação. Lembrando que no século XVI não existia GPS. E os mapas ainda estavam em processo de desenvolvimento. Portanto, os navegadores utilizavam esse instrumento para auxiliá-los na navegação, utilizando elementos astronômicos para guiá-los. Para vocês terem noção, esse instrumento é tão importante e representativo que até hoje ele está presente na bandeira de Portugal. Além da cruz e da esfera armilar, nós podemos notar dois ramos, sendo eles o fumo e a cana-de-açúcar, os principais produtos cultivados e explorados no Brasil naquela época. Vale ressaltar e relembrar que o primeiro ciclo de exploração no Brasil, durante as primeiras décadas pós-descobrimento, foi o pau-brasil. E na sequência se iniciou o cultivo da cana-de-açúcar, que durou séculos. E de certa forma, em menor escala de prioridades, dura até hoje. Agora vem um pulo do gato. Se vocês notarem na junção dos dois ramos, nós podemos perceber um dragãozinho. Na realidade é um wyvern, ou melhor, uma serpe.
que nada mais nada menos é o símbolo da família ou da casa de Bragança. Uma serpe verde, fundamentalmente daí que vem o verde da nossa bandeira até os dias atuais. Depois dos ramos podemos perceber 19 estrelas azuis, que representam as 19 províncias que o Brasil tinha naquela época. As províncias nada mais eram do que os estados atuais. Centralizado acima das estrelas nós temos a coroa real. Prestem atenção nesse detalhe e guardem essa informação que daqui a pouco nós falaremos sobre esse tema em particular. E todos esses elementos estão compostos dentro de um losango amarelo. E o losango representaria o feminino. E o amarelo representaria a cor da casa de Habsburgo, que era a família da imperatriz do Brasil, a primeira esposa de Dom Pedro I, Dona Leopoldina. E na mesma sintonia nós temos o último elemento, no caso o retângulo verde. Em tese, o retângulo significa o masculino e o verde representa a casa de Bragança, nada mais nada menos do que a família de Dom Pedro. Então podemos concluir que, cromaticamente falando, que o verde e o amarelo que nós temos hoje em nossa bandeira partem do princípio das cores das famílias do primeiro casal imperial brasileiro. Dito isso, agora podemos analisar a digievolução desse estandarte para a bandeira imperial. A primeira bandeira genuinamente brasileira. Mais uma vez faremos uma análise partindo da parte central para as bordas. E a partir desse momento tudo fica mais fácil porque vocês já estão safos sobre a composição desses elementos. Vamos partir do escudo verde, que representa a cor da família Bragança, agora a família imperial brasileira. Na frente desse escudo a cruz de Cristo e na frente da cruz de Cristo a esfera armilar. Circulando a cruz e a esfera nós podemos ver um anel azul com estrelas na cor branca. E essas estrelas ainda representam as províncias brasileiras, os futuros estados. Na parte de fora desse escudo, já sobre o losango amarelo, nós temos 2 ramos. Porém, aconteceu uma alteração importante. Anteriormente havia um ramo de fumo e um de cana-de-açúcar. Já nessa bandeira foi mantido o ramo de fumo, porém a cana-de-açúcar foi substituída por café, que já era um produto que apresentava um protagonismo comercial nessa fase do Brasil. Uma observação que até hoje, no brasão da República do Brasil, nós temos presentes o ramo de fumo e o ramo de café. Disso nós podemos concluir 2 coisas. A economia do Brasil foi erguida durante os primeiros séculos na base das drogas, açúcar, cachaça, tabaco, café, e que podem mudar as formas de governo, mas infelizmente o brasileiro e o fumo continuam mantendo uma profunda ligação. Voltando à bandeira imperial, agora nós podemos notar a ausência daquele dragãozinho verde, a famosa serpe da casa de Bragança, que se escafedeu e foi substituído por um laço verde e amarelo. Agora aquele que talvez seja o principal ponto de alteração, onde tínhamos a coroa real, a partir desse momento é colocado na bandeira a coroa imperial, que existe até hoje, está lá no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis. E finalizando, foram mantidos o losango amarelo, representando a família da imperatriz Dona Leopoldina, bem como o retângulo verde representando a família do imperador Dom Pedro. E como nós sabemos, em 15 de novembro de 1889, após um golpe político-militar, foi proclamada a República do Brasil. O imperador Dom Pedro II foi deposto e toda a família imperial foi exilada lá na Europa. Portanto, essa bandeira perdeu sua funcionalidade, deixando de ser oficial após 67 anos. Em outro vídeo eu me comprometo com vocês a falar sobre a proclamação da República e os protagonistas desse evento. Considerações finais e reflexões, que serão apenas 3, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais. Primeiro ponto. Dentro do resumo desse conteúdo sobre as bandeiras nacionais, nós podemos perceber a questão da ausência das rupturas significativas nos processos que se estabeleceram aqui no Brasil. Processos econômicos e sociais. Fundamentalmente, e com uma grande concentração de terras e de riqueza nas mãos da mesma elite que estava lá desde o período imperial. E até referente à bandeira de hoje, nós notamos que ela ainda carrega nitidamente elementos que nos remetem ao período monárquico. Rupturas pouco significativas para o nosso cotidiano de povão. Segundo ponto, se algum de vocês já teve a possibilidade de conversar com algum estrangeiro e perguntar para ele, quando você escuta falar em Brasil, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Geralmente é mencionada a bandeira do Brasil. Às vezes carnaval, futebol, sacanagem, mas geralmente a bandeira do Brasil que é mencionada. Eu fiz questão de pontuar isso para vocês terem uma noção que o principal símbolo do Brasil, tanto para o mundo, lá para os estrangeiros, quanto para nós brasileiros, não tem como base ou aspecto fundamental nada que remeta
o povo brasileiro. Ele é um conjunto de símbolos, cores e significados pautados na nobreza. A elite da elite. Manja aquele pessoal que não vai pro trabalho de bicicleta, de busão, de metrô? Pessoal que nem trabalha. Aquela mesma galerinha que cresceu empinando pipa na frente do ventilador, jogando bolinha de gude no tapete, e que definitivamente nunca tomaram Dolly Guaraná? Vocês entenderam, né? Para ser bem objetivo, nós, o povão, em nenhum momento da história dessa nação, fomos representados pelo nosso maior símbolo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! E o terceiro ponto, que é sem dúvida o mais importante e dramático, e que tem consequências e repercussões práticas até os dias atuais. Todas essas questões de bandeiras, nobreza, império são temas fascinantes. E durante a explicação sobre a bandeira, nós conseguimos pontuar alguns elementos sobre a economia brasileira. No caso, cana-de-açúcar, fumo e café. Toda essa produção, plantio, colheita, transporte, processamento, mais uma série de outros trabalhos foram realizados por mais de 3 séculos por seres humanos escravizados. E se você nunca pensou sobre isso, sim, toda a riqueza do nosso país, produzida durante quase 400 anos, foi extraída às custas de um regime escravocrata, o que criou chagas e desigualdades sociais que permeiam o Brasil até hoje. Gostaram do vídeo? Gostaram do conteúdo? Então ajudem esse singelo e humilde professor e youtuber. Se inscreve no canal, comenta, curte, compartilha com os amiguinhos e ativa o sininho. Beijo no coração, saúde e paz. Valeu!